Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, pelo YouTube. E nós estamos numa campanha para a gente atingir 1.000 inscritos, está faltando bem pouquinho. Então já aproveita, se inscreve no nosso canal, encaminha para um amigo e nós estamos encerrando a temporada com a Tassi de bem-estar mental. Nós trouxemos aqui vários terapeutas, psicólogos, enfim, várias pessoas da área da saúde para falar desse assunto. E a Tassi está encerrando com a gente essa temporada. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, já assiste. Vou falar da nossa convidada. O tema é o autoconhecimento é o caminho. E a nossa convidada é a Tassa Vale, que é apaixonada pelo autoconhecimento, pela expansão da consciência, construindo ao longo de anos um caminho onde integra práticas como Reiki, Ho'oponopono, meditação, experiências sonoras, desenho humano, entre outras. Iniciou engenharia de produção, sua jornada e a conduziu por caminhos de transformação, sempre com o objetivo de contribuir para que mais pessoas relembrem da sua essência mais profunda. Hoje compartilha suas vivências e experiências que gerem novas perspectivas, como cada um pode ser mais presente em sintonia com seu verdadeiro eu, utilizando práticas que dão autonomia e autopercepção. Acredita no autoconhecimento como um caminho. Eu também, viu, Tassi? E antes da gente começar, vamos falar dos patrocinadores. Eu inverti a ordem aqui, mas não tem problema. Os patrocinadores, o Empório Manjericão, que é uma loja de produtos naturais desde 2011, com melhor de alimentação natural, que você compra em nossa loja física ou nossa loja virtual. Eu sou a Edi, a Gabi. Eu sou a Gabi Wolff, nutricionista comportamental e coach nutricional e quase me formando agora em psicologia também. E estou aí nessa luta, né, de trazer mais o autoconhecimento para a vida das pessoas. A gente faz um trabalho muito bacana de melhora da relação com a comida, com o corpo e qualidade de vida. E o Lu? Sou o Luciano, eu sou personal, tenho uma empresa de assessoria esportiva, a gente trabalha dentro de condomínios clubes há mais de 18 anos. Inclusive, você tem uma assessoria esportiva do nosso concorrente aí. Gabi veio da assessoria de condomínios. E hoje a gente trabalha com mais de 10 condomínios. Hoje a gente tem mais de 150 profissionais e temos mais de 70 modalidades dentro dos condomínios. E muito mais. Tassi, você quer se apresentar? Acho que você já falou bastante coisa, né? Mas, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse projeto, né, de estar trazendo a consciência do bem-estar, da saúde, é muito importante. Então, parabéns pelo projeto. E eu acredito muito que o autoconhecimento é o caminho. O autoconhecimento mudou a minha vida. E ele ajuda, né, na verdade devia ser uma matéria na escola, para que a gente trouxesse essa consciência, né, de qual que é a nossa resposta, porque senão a gente fica muito à mercê do que as outras pessoas, do que funcionou para as outras pessoas, o que deu deveria certo ser, né? o que e a gente não se deveria conhece. ser. Então é muito importante, assim, trazer essa consciência. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Sua formação é em engenharia de produção, que é algo, a gente diria, bem racional, né? Como que foi esse seu caminho de sair? Você chegou a trabalhar na área de engenharia de produção? Conta um pouco pra gente. Então, eu não acredito que nada é por acaso, né? Então, de alguma forma, a engenharia de produção, vejo que me ajudou muito a entender sobre sistemas, sobre processos, como projetos em si. Mas eu cheguei sim a trabalhar, eu trabalhava numa multinacional, era uma fábrica, então eram 24 horas de produção, a gente tinha que estar constantemente ligado na demanda, então eu trabalhava bem na área de engenharia de produção, de melhorar processos, otimizar. Só que, apesar de estar tudo fluindo, estar tudo certo, acho que tinha também uma ilusão, né, de que quando entrasse na faculdade tudo ia ser diferente, ou é porque sempre me disseram, né, não, você tem que sair do colégio, ir para uma faculdade, conseguir um bom emprego, e teoricamente estava tudo certo, tudo perfeito, mas eu estava sendo reconhecida, estava tendo bons resultados, mas tinha dentro de mim tinha alguma coisa assim que faltava. E eu chegava em casa chorando e eu não entendia o porquê. E
eu entendi naquele momento que o emprego não era tudo, que eu tinha que olhar para outros lugares. Então começou uma busca muito grande dentro de mim de procurar ferramentas para que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Então o meu corpo começou a somatizar muito também. Então eu comecei com infecções, intolerâncias alimentares que eram inexplicáveis, algumas alergias, e eu não conseguia entender o porquê. Eu ia no médico, não, é uma síndrome do intestino irritável, não, é gastrite, é nervoso, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então começou uma busca muito grande que me fez ver para além do físico, né? Porque a gente é muito acostumado a ver a matéria, o corpo em si a gente consegue ver muito bem, mas tinha algo a mais. Então acho que foi um chamado mesmo de alma, não foi nada que eu planejei, que acho que a vida vai mostrando os caminhos mesmo. Mas você era diferente no seu trabalho? Você se destacava? Você ajudava as pessoas? Você era quietinha? Como é que você era no seu trabalho? Então, eu tinha bons resultados. Então, eu estava sendo promovida e eu tinha minha equipe. Então, a gente tinha os resultados, mas... Você liderava? liderava. Quando eu saí, eu tinha minha equipe. Acho que você chegou naquele momento onde muitas pessoas sonham em estar, mas você não estava completa, né? Não estava completa, faltava E o corpo alguma coisa. fala, o corpo fala muito, a gente não escuta isso, né? O corpo fala. O corpo fala, o corpo grita. Tudo emocional. Tudo tem uma influência, né? Na verdade, quando a doença chega no corpo físico é porque ela já passou por muitos outros níveis, né? Só que geralmente a gente tá no automático e deixa passar, né? Então, os primeiros sintomas parecem, não, é besteira, não, tudo bem. E a gente vai silenciando o nosso corpo até que chega um momento que ele grita, né? Sim. E o autoconhecimento entra justamente aí. Porque quando você se autoconhece, qualquer manifestação do seu corpo, você já consegue identificar. Sim, você consegue perceber nos primeiros sinais, opa, peraí. E isso também é um exercício, o autoconhecimento para mim, ele tá muito ligado à presença, né? Porque você passa a ter mais presença, mais consciência do que tá acontecendo, do que o seu corpo tá te falando, do que aquela emoção, aquela frustração, você não precisa explodir com as pessoas para perceber a frustração, a raiva, né? Porque todas as emoções, tudo que acontece com a gente são sinais, né? O quanto que a gente está ouvindo, eu costumo dizer que a gente costuma pedir muitos sinais e muitas respostas, né? Ai, por favor, me dá uma resposta. Mas, na verdade, as respostas já estão ali, costumam já estar ali aparecendo. E o quanto que a gente está ouvindo, né? A gente que não sabe, né? Não tem consciência para entender. E muitas vezes, às vezes a resposta a gente até sabe internamente, mas vai demandar ou um movimento muito grande ou uma mudança muito grande e a gente acaba deixando para depois, né? Sim. Tássia, o que é o autoconhecimento para você? Eu sei que é óbvia a pergunta, né? Autoconhecimento é se autoconhecer, mas existem várias formas de autoconhecimento e você trabalha com algumas delas, né? A gente estava até falando do desenho humano agora, mas existem várias. A meditação é uma forma de autoconhecimento, né? O silêncio, a leitura, a prática religiosa. Enfim, tem uma infinidade, a gente poderia ficar aqui um podcast só listando. Mas para você, Tassi, o que é autoconhecimento? Para mim, autoconhecimento envolve muito ouvir a sua própria resposta. Então, é silenciar o externo, silenciar tudo que disse o que deveria fazer, né? Que até você citou muito bem no começo, porque a nossa mente também diz muito, deveria estar diferente, deveria estar assim. Então, a sociedade coloca um manual e, para mim, o autoconhecimento é esse processo de ouvir internamente o que a minha alma está falando comigo. Então, a minha alma, a vida, o universo, enfim, use a palavra que quiser. E existem infinitas ferramentas e eu costumo dizer, se falar para os meus alunos, né, tanto de Reiki, tanto de desenho humano, se essa ferramenta não ressoa para você, tá tudo certo. Só busca a sua. Busca uma ferramenta que vai te ajudar a ouvir suas próprias respostas. É muito mais do que usar algo, por exemplo, às vezes o desenho humano, que é um mapa,
que é bem interessante, inclusive. Aproveita e explica, porque aqui a gente tentou entender, mas em 5 minutos a gente definitivamente não conseguiu. Eu só sei A que fez gente- muito sentido quando ela analisou o nosso, né? Tudo parecido. Inclusive todos geradores manifestadores. Calcula o seu, lá no link da minha bio tem um site para calcular, que é bem interessante. Mas, por exemplo, o desenho humano é como se fosse uma astrologia, para simplificar, que também usa a influência dos planetas, do I Ching, da Cabala, e ele dá um mapa que te ajuda a entender as suas respostas. Mas eu sempre costumo dizer, não adota nada do que eu falo como resposta. Usa isso como um teste e para experimentar a sua vida, para testar, para pegar aquilo que aparece na sua vida, deixa eu fazer um teste. Se funciona mesmo, deixa eu tentar fazer dessa forma. E se perceber através de outras perspectivas. Isso para mim é o mais importante. Porque você para de fazer as mesmas coisas sempre no automático. É uma quebra, né, de rotina. Então, existem infinitas ferramentas. As que eu mais uso é o Reiki, o desenho humano e as frequências sonoras, que são formas para mim que me ajudam muito a silenciar um pouco o externo, a meditação também. Mas cada um vai ter ressonância de alguma forma, mas o mais importante é faça, né? Sai um pouquinho do automático, por mais que tenha infinitas demandas no dia a dia, para buscar aquilo que pulsa dentro de você de alguma forma. Eu de desenho humano não entendo nada, de astrologia um pouco. Acho que vocês não sabem, né? Eu fiz formação de astrologia, eu fiz os 3 anos, Que legal. fiz a formação. Que incrível, adoro Muito astrologia. legal, Eu gosto astrologia é muito também. legal. Cheguei a atuar uma época como astróloga, depois acabei indo para o empreendedorismo e a gente não tem mais tempo para nada. E a astrologia, Tassi, ela traz muito. Eu gosto muito da astrologia como autoconhecimento. As pessoas olham muito a astrologia como previsão, né? Mas eu gosto da astrologia como autoconhecimento, porque você começa a se entender dentro ali das suas condições de planetas, e caso você se entende, e aí você começa a entender um pouco o porquê que você age de algumas formas, se você é impulsivo, se você não é, se você é racional. E a astrologia, ela me trouxe, eu tive um guru de astrólogo por, sei lá, mais de 15 anos, e ele me ajudava muito a entender, além das previsões que ele era fantástico, mas ele me trazia um autoconhecimento fantástico. Isso me ajudou em vários aspectos. A astrologia é mais comum para as pessoas, né? Todo mundo lê o horóscopo em algum momento da vida. Ou as pessoas até falam, eu sou signo tal, ascendente Pode tal. até não acreditar, Pode mas ser sabe não o signo. acreditar, mas sabe o signo, exatamente. Já leu alguma vez, Já né? leu alguma vez o horóscopo no Certeza. jornal? Leu. E sabe o signo. Agora, o desenho humano, ele não é tão conhecido. Eu já tinha ouvido falar, porque eu tenho um amigo também que faz, mas ele não é tão comum para as pessoas. Ele tem essa mesma função de eu conhecer como eu funciono e, a partir daí, entender as minhas atitudes e melhorar ou aperfeiçoar aquilo que eu sou bom e melhorar aquilo que eu não sou bom. Como que funciona? Então, eu amo a astrologia e eu gosto muito dessa parte de autoconhecimento mesmo, ajuda muito. Só que para mim, na minha visão, assim, a astrologia ela é muito ampla e dá para você ir por diversos sentidos e direções, dependendo da sua abordagem, né? Dá para abordar infinitas coisas. O desenho humano também tem muita coisa que você pode ir para vários caminhos, mas o que eu mais gosto é porque ele dá de olhar a parte prática dele para implementar no dia a dia, para ouvir as suas respostas. Então, ele diz muito sobre como que é a mecânica do seu corpo. Então, como que é mais fácil para você, como que seu corpo está respondendo. Então, ele é uma ferramenta de descondicionamento. Então, eu não gosto de colocar pessoas em caixas. Por exemplo, dizer, então você é do signo tal, então você vai funcionar dessa forma. Eu acho que tem um pequeno cuidado, assim, que a gente precisa ter nessas abordagens, né? Tanto com a astrologia, com o desenho humano, ou qualquer ferramenta de autoconhecimento. Porque senão Isso não diz vira nada, astrologia né? de bar, né? Que a gente fala. Porque a astrologia ela é muito mais complexa, Com né? certeza. Agora, se você senta ali no bar e fala, não, eu sou pisciana, geminiano, você é canceriano, né? E aí as pessoas realmente não dá para você ter esse parâmetro. Imagino que o desenho humano é nessa mesma linha. É a mesma coisa. E é um cuidado, assim, que se você rotula uma coisa, você fica muito condicionado a ela,
E o desenho humano é sobre o processo ao contrário, assim, é descondicionar, é sair desse processo Eu acho que é de... entender você, né? Sim. O signo, assim, tem algumas coisas que realmente, nossa, realmente parece, né, tal, mas não, se não todo mundo do mesmo signo ia ter, por exemplo, Seria eu te igual, falei, gêmeos, antes da né, gente que a gente começar, falou. eu tenho um irmão gêmeo, a gente tem o mesmo mapa astral, igualzinho, a gente tem segundos de diferença. O mesmo mapa astral, somos pessoas completamente diferentes. Mas é porque, assim, todo o mapa, né, tanto o mapa do desenho humano quanto o mapa astrológico, ele te diz sobre as suas potencialidades, né? Então, e você é muito mais do que um signo. Então, por Sim. isso que uma pessoa de Gêmeos, que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano, tem características diferentes, porque vai falar sobre potenciais e você vai ter, cada pessoa tem Desenvolve todos os de uma signos. forma, né? E a mesma coisa com o desenho humano. É sobre entender como que funciona para você e usar ao seu favor. Então, é como se você parasse de lutar com a vida, querendo que você seja de uma forma, porque a gente tende muito a se identificar com o que é diferente de nós. Fala, nossa, você fala tão bem, que incrível, eu queria falar bem igual você. E aí eu mudo aquilo que é em mim, tipo, a minha potência, para me encaixar. Então, é sobre entender o que é, o que você tem de melhor como um norte e potencializar isso na sua vida. Por isso A que o pessoa tem, autoconhecimento, né? A pessoa já tem aquilo ali, ela vai desenvolver. É isso. por isso que o autoconhecimento, eu falo muito isso no consultório, ele é um processo. Não é assim, eu vou ler meu mapa e vou interpretar em um momento e pronto, me conheci. Não, é um processo. Então, são terapias, né? Não deixam de ser terapias, ou em terapia mesmo, ou numa sessão de nutrição, por exemplo, que a gente fala muito sobre isso, nas terapias holísticas, né? Mas é um processo. Você vai se conhecendo ao longo do tempo, nessa questão também de olhar pra dentro, ver o que faz sentido, o que pulsa em você, o que não faz sentido. Então, assim, as pessoas, elas acham que, às vezes, uma coisinha só, tipo, já se conhece. Não, geralmente as pessoas não se conhecem. E a gente nunca vai se conhecer completamente, né? A gente pelo sempre- resto da vida, né? pelo resto da Até o vida. dia É uma que você morrer. constância, é uma constância. Porque a É gente um tá em mudança processo. também, né? Sempre. Então, assim, é de fluir com essas mudanças da vida também. Eu sempre falo, gente, adota a vida como um grande teste, porque tira esse peso também, né, de acertar. E aqueles momentos onde você consegue, você testa na sua vida, tipo, deixa eu tentar fazer dessa forma. Não deu certo. Então tá, então não vou fazer mais assim. Deixa eu testar de outro formato. E de ir se percebendo, né? A gente só sabe realmente quando acontece e a gente pratica e está consciente e presente para aprender com esse aprendizado, né? Senão a vida passa e a gente Passa no automático, passa né? no automático. E hoje a gente tá muito automatizado. Então, a gente, às vezes, passa uma semana, 2 semanas, um mês, e fala assim, nossa, eu nem vi passar. Geralmente a gente tá assim, né? Passa tudo rápido, porque todo dia você acorda, faz a mesma coisa. A gente não tá no momento presente mais, né? A gente perdeu muito isso. Dirigir, eu tava assim. Às vezes 1h30 Você não dirigindo, eu sabe nem falo, como você chegou. nossa, já passei pelo Exatamente. aeroporto e eu nem vi. Tipo, Ou Eu tomar já errei banho. o caminho. Você tá no Várias automático. vezes, assim, quando eu vi, já passei de casa. Ou não dei conta, fui tomando embora. banho e não sabe se você lavou o cabelo ou não. Tipo, nossa, será? Tipo, já me ensaboei? Eu Porque, tenho, tipo, eu tenho isso com vitamina, remédio. Várias vezes eu falo, nossa, gente, eu não sei se eu tomei. ô, tá, se as Porque é uma coisa que pessoas... você, né, vai acordando ali, já fazendo automático. Na hora que você saiu de casa, você não sabe Não, tipo direito eu o que hoje você que fez. trouxe um par de cada sapato pra usar. Foi Olha lá, tão pessoal, no dá uma olhada aí. automático. Ela ficou com o tênis, ela nem colocou o sapatinho No dela. próximo vocês Eu vão ver. trouxe um par de sapatos, um de cada modelo, gente. Porque é exatamente isso que a gente está falando. É tão no automático que você faz, sem prestar atenção, porque você está fazendo com a cabeça em outro lugar, que você não está... Hoje, absolutamente, eu não estava presente quando eu peguei os meus sapatos. Não tenho Mas é dúvida isso, a gente disso. vai no automático, várias vezes. Chegou na academia, esqueci a roupa de treinar. Como que a gente sai do automático, Vale? A gente tá nesse ritmo Onde acelerado. desliga, né? Mindfulness. Né? Porque a gente vai lá, a gente faz Mindfulness. uma meditação de vez em quando, a gente faz um treino, a gente faz uma leitura, depois a gente volta de novo para automático. É constância mesmo? é prática. Treino.
É treino. É treinar essa mente louca que tá sempre falando, né? Então, a nossa mente, ela fala muito alto, né? E quando ela fala muito alto, ela acaba silenciando. Então, assim, na verdade, a gente tem várias vozes, né? Tem as vozes do externo, das outras pessoas, que são muito condicionadas pela sociedade, por tudo, pelo que os nossos pais disseram. Então, a gente recebe a influência das vozes externas. A gente também recebe as influências da nossa mente, que está sempre gritando, enlouquecida, dizendo o que deveria ter acontecido, ou fazendo listas de prós e contras, que Geralmente são várias vozes juntas. são várias vozes juntas. Como abaixar o som dela, não? É prática. Seria legal, né? É prática. Peraí, deixa eu Deixa em diminuir paz, isso aqui, cara. que eu tô afim hoje de ouvir. Mas uma coisa pra ilustrar um pouco isso, Lu, na minha prática, né? Eu trabalho muito eu tenho uma especialização também em Mindful Eating, né? Então, assim, eu trabalho muito com, por exemplo, pacientes que têm perda de controle na alimentação, uma compulsão alimentar, ou às vezes nem é uma compulsão, mas uma perda de controle. Eu tenho um exercício que eu passo, os pacientes devem querer me matar, porque deve ser muito chato. É muito chato de fazer, mas é pra treinar essa consciência de, sei lá, a pessoa tem a perda de controle na hora de comer um doce, por exemplo. Então, na hora que percebeu que estava comendo, já comeu a barra inteira de chocolate, não sentiu gosto, não sentiu prazer, nem sentiu nada ali, sabe? E aí, não saciou, tá? Então, a gente faz, beleza, vamos começar comendo essa barra, 4 quadradinhos, escutando esse áudio. Esse é o exercício. É um áudio de 3 minutos, onde eu coloco a pessoa sozinha, né? A pessoa é forçada, né? Ou convidada, na verdade, a sentir aquele momento. Então, olhar para o chocolate, pode ser qualquer alimento, né? Mas cheirar o alimento, sentir, ver como ele é, a cor, a textura, depois colocar na boca com o olho fechado, sentir, né? Sem morder o gosto, depois morde. A pessoa fazendo isso alguns dias ou algumas vezes, começa a entender que comendo de forma consciente e presente, 4 quadradinhos, uma porção de chocolate, já saciou muito mais do que aquela vez que ela comeu 2, 3 barras sem prestar atenção, sabe? E aí a gente consegue abaixar um pouquinho esse automático, né, do comer e ajuda também na compulsão. E é uma forma de alimentar. autoconhecimento, né, Gabi? Sim, total. Não, e isso da alimentação é muito importante, porque se a gente tá distraído, a gente come ou começou a refeição e terminou e nem viu o que Nem comeu sentiu direito, o gosto. nem sentiu. Fazendo outras coisas, né? Então, não estando respondendo ali, estando trabalhando, ligando a TV, né? É o que a gente mais faz hoje, né? Come enquanto assiste alguma coisa ou come enquanto trabalha. E a gente sabe que a vida é corrida. Então, vão ter momentos que a gente vai acabar fazendo isso. Não dá pra gente ser hipócrita aqui e falar que não. Mas a gente tem que tentar trazer essa consciência, sabe? Às vezes vale mais você parar ali meia hora que seja para conseguir fazer um lanche, para almoçar, 10 minutos para fazer um lanche, fazer um café da manhã. Isso vai te ajudar tanto no autoconhecimento e em relação à alimentação, né? Em questão de olhar o que é, sentir sua fome, saciedade, quando que é fome emocional, quando que é fome física. Então a gente trabalha bastante isso também, é super importante. Tudo isso é autoconhecimento, né? Autoconhecimento é vida, é tudo. É. E é prática também. O primeiro passo, né, que seria da sua pergunta, é trazer a consciência para isso. Então, quando a gente... Porque às vezes a mente, ela fala tanto que a gente acha que a gente é a nossa mente. E não é. A gente não é a nossa mente. A gente é muito mais que a nossa mente. A nossa mente é uma parte bem pequenininha, assim, toda a nossa potência, né? De todo o nosso corpo. Então, assim, quando a gente traz essa consciência de... Nossa, que voz é essa? Opa, não, eu não vou te escutar, já é o primeiro passo. Já, tipo, agora não, agora eu tô fazendo Muito isso. legal. Você me fez pensar uma coisa bem interessante também. Eu trabalho muito com pacientes que têm anorexia, ou já tiveram anorexia, e a gente fala muito das duas vozes, né? A gente até fala que a anorexia, ela é uma voz, a gente apelida de Ana. Então, tem a paciente, né? Então, sei lá, eu tive anorexia na minha adolescência. Então, por exemplo, quando eu entendi e trouxe para minha consciência essa divisão das vozes na minha cabeça, então existia a voz da Gabi que estava ali, queria melhorar, que entendia a necessidade de melhorar, que não estava feliz vivendo aquela doença, né, e tudo, e tinha a voz que são os pensamentos sabotadores, né, da doença. Então, a voz da Ana. Quando você entende isso na sua cabeça, é o primeiro passo para você melhorar. A paciente não consegue ter
a virada de chave e o start de melhora se ela não entende que existem essas duas vozes na cabeça. Né? Porque senão essa voz acaba ganhando. Então a gente precisa entender essas duas vozes para conseguir, no processo, né, multidisciplinar, enfim, é um processo, né, esse tratamento, mas abaixar a voz da anorexia e fazer a voz da paciente se sobressair, ser mais alta, sabe? Que também é o autoconhecimento, né? Tipo, eu não sou essa doença, sabe? A gente eu sou é muito diferente mais que disso. isso. E é isso que dá o poder mesmo. O autoconhecimento, ele é extremamente poderoso e muda a Sim. vida, porque você passa a entrar em contato com quem você é de verdade. O Então, que faz sentido pra você, né? Agora, nessa loucura, e a gente vem, acho que esse deve ser o 10º episódio, o 8º episódio que a gente grava sobre saúde mental, essa loucura do mundo, as pessoas muito em rede social, sem paciência para nada, pouco contato humano, Modernidade líquida. modernidade, é uma loucura, assim, as pessoas não se falam mais, não tem mais contato com a família. Como que você tem visto isso na sua prática, Tássia? É uma coisa da modernidade? Porque no meu dia a dia, às vezes a gente fala assim, não, é essa geração. Eu tenho visto pessoas mais velhas, que teoricamente não é dessa geração, nessa mesma pegada dessa loucura, sem paciência, sem respeito, sem empatia. Enfim, como que você tem visto isso na sua prática? Realmente está essa loucura, é uma percepção minha, porque eu lido com o público o dia inteiro e aí tem um volume de pessoas e talvez eu tenha mais contato com isso. Então, eu acho que cada geração tem um problema diferente. Então, não dá para dizer que essa geração é a pior de todas. Eu acho que a gente tem, sim, grandes problemas gerados pela tecnologia, mas a gente também tem muitas coisas que mudaram e melhoraram muito com a tecnologia. Então, com essa facilidade, né? Eu acho que, sim, a gente tem mais acesso à informação, que faz a gente saber de mais coisas, o que antes não era, a gente não ficava sabendo, mas eu não consigo dizer que antigamente era o melhor, né? Eu acho que a informação traz um grande potencial. Eu vejo hoje muitas pessoas despertas, então também dá para ter acesso a muitas pessoas despertando esse olhar, trazendo essa consciência, e também não vejo como só tirar toda a tecnologia resolveria o problema, sabe? Eu acho que o que verdadeiramente traz essa consciência é fazer uma escolha muito grande, né? E o processo, ele é muito único para cada um. Chega num momento, é um momento que toca a alma de alguma forma, e é muito difícil de dizer não mesmo. É um chamado de alma que, se você vai contra, é como se aquilo fosse totalmente agressivo para você. Sim. Então, eu acho que hoje em dia a gente fica sabendo de mais coisas, tem muita coisa boa acontecendo e muita gente despertando também, tendo processos incríveis, mas também tem muita gente... É que a tecnologia é uma distração gostosa, entre aspas, né? No sentido de que é mais fácil, imediata. É muito mais fácil eu me distrair com a tecnologia. Então, antigamente não tinham tantas distrações assim. Mas as pessoas também antigamente não tinham esse conhecimento difuso de que era possível se conhecer, sabe? Eu acho que é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tá numa modernidade muito mais líquida, eu adoro esse livro do Bauman, que eu estudei, que fala tudo, né? A gente não tem mais o tempo de qualidade lá com as pessoas, as coisas são muito vagas, são muito líquidas mesmo, né? Não é aquela coisa sólida que era antigamente. As relações, trabalho, enfim. Ao mesmo tempo que a gente tem essa crescente mais de desconexão, a gente também tem a internet e as redes sociais trazendo mais informação e mais profissionais e mais coisas de tipo, nossa, a gente pode se conhecer, existe esse espaço, existe essas terapias. Então, ao mesmo tempo que, se você quiser e estiver disposta para isso, você consegue, né? Porque antigamente você tinha mais tempo de pensar na vida, por exemplo, né? E de fazer as coisas com presença. Só que se você às vezes não era uma consciência, não era permitido talvez se conhecer, sabe? Não significa que a pessoa também iam ter pensamentos bons, né? Porque, sim. E também tinham teve toda uma mudança social, então, das mulheres mesmo, né? O quanto que as mulheres sofreram mesmo Sim. nas gerações Elas não tinham passadas, essa liberdade, né? De violência, de estar presas mesmo. Infelizmente, fazer terapia, passar por um processo terapêutico, seja terapia convencional ou terapias holísticas, enfim, ela tá virando normal, né?
porque já deveria... Ainda bem. Mas agora, assim, faz pouco tempo, né? Que você fala, nossa, eu vou fazer terapia pra me Diminu- autoconhecer. Diminuiu Porque o antes- preconceito, né? Ainda tem Bastante. muito, mas assim, antes era assim, não, que só faz terapia quem é louco. Por que você precisa de terapia? Mas ainda tem muito, Tem viu, Gabi? muito. Tem Não, muito tem esse muitos que eu preconceito. falei, não passou. Mas assim, melhorou. Mas Sabe, tá antes- tendo uma busca muito grande pela vida saudável. Eu acho que também viver nessa vida frenética também possibilitou com que as pessoas procurassem por algo a mais. Não, Que peraí. adoeceu muita gente também. Adoeceu muita gente. Então, na marra, elas tiveram que mudar. A gente um- precisou buscar, né, essa ajuda da saúde mental. Tem um perfil das pessoas que te procuram para autoconhecimento? Sei lá, são pessoas que se estressaram num trabalho igual você, ou são pessoas mais jovens, mais velhas, passaram por um momento de separação, um momento de luto? Tem um perfil? Você consegue traçar assim o que é mais comum entre quem busca autoconhecimento? Eu já fiz até uma pesquisa, né? Perguntando assim, o que motivou essa... Perguntei lá no meu Instagram. Gente, me responde. Eu quero muito saber se para vocês o processo do autoconhecimento precisou passar por um momento de um sofrimento muito grande. E porque assim, eu não acredito que o sofrimento é a única forma, tipo uma dor muito grande ou algo assim que faz a gente se questionar através da dor, que sim, a dor é um catalisador, né, pra gente se questionar, mudar, buscar outras coisas, mas eu acredito muito que não precisa passar por isso, né, mas eu acho que para a maioria das pessoas é um ponto, assim, de dor, alguma coisa que acontece de alguma forma fazem com que as pessoas busquem algo mais. Essa virada de chave, né? Eu acho que geralmente chegam pra gente as pessoas que Já estão no limite, você acha? eu acho Gabi? que precisa. Percebe que precisa. Alguma coisa precisa mudar. Tipo, nossa, não tá legal. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é, né? Porque tá buscando entender o que é, eu acho que é esse processo, né? Mas é assim, nossa, cheguei no meu limite, ou não tô bem, não tô feliz. Às vezes um acidente também, um acidente acontece e te impossibilita de fazer alguma coisa que você sempre fazia, e aí você é obrigado por um tempo para parar e olhar para aquilo de alguma forma, né? A vida, eu acho que ela tem um momento que dá um checkmate assim, ó, ou você para agora para olhar para isso, ou a gente fica repetindo por milhares de vezes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema com meu pai, eu não olho para isso. Eu vou atrair pessoas até que eu entenda, caramba, realmente, o que eu posso mudar em mim? Porque quando você traz a consciência, fica mais fácil de você lidar com aquela dor ou com aquilo que Sim. está se apresentando na sua vida. A consciência é o primeiro passo pra mudança, né? Sem E a ela, mudança gente não nunca muda. é no outro, né? A mudança é sempre em você. Mas E pra o auto- gente mudar, somos pessoas muito automáticas, né? Então eu acho que é isso. Pra gente mudar, tem que ter sabe, não consigo nem pensar na palavra, mas vocês entenderam, né? Tem que ter um boom na sua Start. vida, tipo, meu, tá, o que eu vou fazer agora? Porque se tiver muito tudo bem, eu acho que você fica você não sai do automático, né? Eu acho que o autoconhecimento ninguém ele acorda, ele né? é o último, né? Um exemplo. Para atividade física, as pessoas às vezes tomam uma decisão por conta própria, não é porque ninguém incentivou, é porque ela viu, é porque ela encontrou um amigo que faz, algum familiar que faz, ela leu. Parte nutricional, a pessoa às vezes começa a mudar por conta própria. Agora, o autoconhecimento era até uma dica, às vezes, para a gente dar para os nossos seguidores. O pessoal pergunta muito em relação a isso daí, né? Como que eu medito? Porque tem pessoas que não vão procurar um terapeuta, tem gente que não vai procurar um psicólogo, às vezes por questão financeira, acha que é caro, acha que é coisa de louco. Como que as pessoas podem, dentro de casa, fazer algo? Tipo, uma dica de, é 15 minutos que você vai meditar, é 15 minutos que você vai ler um livro, faço de manhã, faço à noite. Você pega uma pessoa que é casada hoje, que tem filho, e fala, eu não tenho tempo para nada, eu chego à noite, eu tenho que ficar com minha esposa, eu tenho que ficar com meus filhos, na hora que eu vou ver, eu já dormi. Que horas que eu faço essa meditação? Meu irmão, seu horário, você é casado, seu horário é das 4 às 7 da manhã, velho, é o único horário que você tem, que ninguém vai te empatar. Então, às vezes, essas orientações, às vezes, faltam um pouco pro pessoal, porque eles não sabem. Eu falo por vários alunos que eu já tive, tipo, as pessoas não sabem como que elas fazem isso, porque elas não querem chegar até você. Eles têm até medo de chegar, às vezes, num psicólogo, até por questão financeira mesmo. Eles nem sabem quanto que custa uma consulta. Ou porque acha que é muito difícil e as pessoas não gostam de processos de mudança e de autoconhecimento. Geralmente as pessoas fogem um pouco disso. E depois eu olho pra isso. Nunca é a prioridade, sabe?
porque a gente é imediatista, né? Tipo, se você sabe que o negócio vai ser delicado, vai ser difícil, vai ser um processo, a gente é muito persuadido pela gente mesmo de continuar onde a gente tá. Tipo, eu não tô confortável aqui, mas mudar vai ser tão desgastante, né? Tipo, mesmo que isso seja uma melhora depois, o processo não é fácil, é difícil. E aí você fala, melhor ficar aqui, sabe? Pelo menos é o conhecido, a pessoa tem medo do desconhecido. Tem um conforto no desconforto, né? Por mais que É. esteja ruim, pelo menos ali Você o ruim eu conhece. conheço. Então, realmente um passo que precisa ser dado. Mas, hoje em dia, eu acho que é tão mais fácil. Então, assim, eu quero aprender a meditar. Digita lá. Quero aprender a meditar no YouTube. Tem infinitas meditações guiadas. Por exemplo, no meu canal do YouTube tem meditação guiada. Tem em vários outros lugares. Infinitas formas, né? E talvez até por isso, talvez as pessoas fiquem um pouco perdidas, porque tem infinitas formas. Mas eu acho que quando a gente decide internamente pela mudança, uma coisa que... pedir ajuda mesmo, assim. Não precisa ser nem externa, mas esse passo, assim, de eu quero mudar, sabe? E o universo, a vida, ela conspira ao seu favor de alguma forma. Então, quando a gente pede uma ajuda, a resposta chega de alguma forma. Eu acredito muito nisso. Então, quero aprender a meditar. Você coloca lá no YouTube aquilo que aparecer para você de alguma forma é porque tem uma ressonância, porque aquilo chegou. Então, às vezes, a pessoa que mora no seu prédio fez um comentário. Nossa, conheci o Reiki, por exemplo. Caramba, legal, eu quero, sabe? De estar atento ao que a vida está trazendo para você de alguma forma. Então, não acredite em acaso. Então, não é por acaso que você está assistindo esse vídeo agora, ouvindo a gente falar sobre isso. Então, se você, inclusive, está assistindo esse vídeo até agora, é porque provavelmente tem alguma coisa dentro de você que já te faz... né? Tem um pedido de mudança, de movimento, tá te chamando. Então, de alguma forma, isso já deve estar acontecendo na sua vida. Então, acho que é uma escolha, estar aberto e se permitir mesmo, porque a vida, ela traz pra gente. Então, eu fico no trânsito muito tempo. Uma coisa que eu faço, que eu adoro fazer no trânsito, ouvir podcasts, ouvir audiobook, digita no YouTube audiobook. Inclusive, tem até uma playlist dos meus livros favoritos, porque ajuda muito a gente a entrar em contato com outras coisas e a vida vai mostrando e vai mostrando o nosso caminho, mas a gente precisa realmente ter essa escolha interna, acho que é o primeiro passo. É difícil de falar assim, então acorda mais cedo para fazer isso, porque às vezes a pessoa, para a pessoa funciona um pouco mais à noite, tudo. É difícil de passar uma fórmula, porque eu não acredito que tenha. Mas, assim, esteja atento ao como que a vida tá falando com você. E às vezes é começar da forma mais fácil possível, Lu. Por exemplo, se a pessoa, ela tem essa vida corrida, filho, marido, trabalho, cansaço, sono, enfim, você não vai falar pra ela acordar. Você pode até falar, ela não vai acordar. Entendeu? Você tem que falar assim, tá bom, vamos começar. Porque é uma coisa que ela já desconhece. Entendeu? Já é uma coisa que, nunca meditei na vida, não sirvo pra isso. A pessoa sempre acha, né? Não sirvo pra isso, não consigo. Ainda vai ter que acordar mais cedo. Ela pode até fazer um dia, no dia seguinte ela não vai mais fazer. Então, essa mudança de comportamento, ela tem que começar a ver sentido nessa meditação, sabe? Então, eu acho que assim, tá bom, qual momento você tá sozinha no seu dia? 10 minutos indo pro trabalho, entendeu? Quem é mãe, nem no banheiro, a gente tá sozinha. Dirigindo. Dirigindo, Às vezes sei lá, dirigindo, em qualquer momento que você consiga ali 2, 3, 5 minutos, põe o seu fone e tenta. Vê se isso ressoa legal pra você. Sabe? Vê a diferença no seu dia a dia. Eu acho que a gente tem que começar com pequenos passos. Porque se a gente der pular der passos muito grandes, as pessoas geralmente não conseguem mudar o comportamento. É difícil mesmo dar um grande salto. Exige muito, né? E é muita mudança. É muita mudança. Então, isso de começar devagar e colocar na rotina. Então, entender como que é a sua rotina e associar com um hábito. Às vezes, você já está fazendo um hábito, por exemplo, eu escovo o dente toda noite. Então, você não esquece de escovar os dentes. E também exige 5 minutos. Você não esquece de tomar um banho. Então, o porquê que a gente deixa para depois, né? E começar devagar. 5 minutos. Então, 5 minutos antes de dormir, eu posso colocar um fone e colocar uma frequência para ajudar a dormir, uma meditação. Por mais que às vezes você até durma, mas vai te ajudando a trazer um pouquinho de consciência, porque no começo tem várias pessoas que falam, né? Meditação não é para mim. A minha mente fala muito alto, mas a meditação é para todo mundo. E todas as mentes falam alto. A diferença é o quanto que você está deixando ela dominar a sua vida. Sim.
E para mim, meditação é igual atividade física. Você vai começar a correr. Você não vai correr 10 Você não vai quilômetros. fazer uma maratona na sua primeira corrida. Você vai começar a correr 1, 2, aí você vai fazer sua primeira prova de 5, depois você vai aumentar, vai fazer a prova de 10, até que se seu objetivo for chegar a fazer uma maratona, você vai fazer uma maratona. Mas ninguém sai, eu não vou sair daqui agora e falar, me inscrevi numa maratona domingo, se eu Tudo nunca é um corri. treino, né? A meditação é a mesma coisa. É um músculo que você vai Você vai treinando, fortalecendo. você precisa desse treino. E isso que você falou também é bem importante, porque às vezes a gente acha que é só uma forma de meditar, né? Meditação guiada. E tem para algumas pessoas que realmente pode ser mais difícil a meditação guiada. Mas o que é a meditação? Né? É um estado de flow tão profundo, um estado de flow, de conexão, aquele momento tão forte que nada mais, é quando você desliga de tudo e você está presente 100% naquilo. Então, tem algumas coisas, por isso que é tão importante a gente fazer e colocar na nossa rotina coisas que nos fazem nos sentir assim. Então, às vezes pode ser na música, às vezes pode ser na direção, pode ser lavando a louça, pode ser tomando lavar a louça banho. é ótimo para meditar. Quando você presta atenção em cada detalhe. Isso, mas tem que estar atento. Será que eu tô só... tô ali, mas a minha mente tá enlouquecida. Ou você tá prestando atenção no prato que você tá lavando, Cozinhar. né? Eu acho que cozinhar é uma É. ótima meditação. Se você estiver presente quando você está cozinhando, vira um caos. É verdade, é isso. E é prática, é treino. É tipo, eu estou aqui cozinhando, eu estou presente, eu estou mexendo aqui essa Sim. colher, eu estou dirigindo. Você tá ali presente 100%. O começo é sempre o mais difícil, né? Aí eu volto a falar uma coisa que eu falo, sei lá, praticamente todos os episódios aqui, que é a questão do processo. Toda mudança, toda rotina, hábito que você vai colocar diferente na sua vida é um processo. E as pessoas, elas vão contra isso porque a gente tá num mundo muito imediatista. As pessoas, elas não querem esperar, elas querem tudo pra ontem. Então, beleza, eu quero meditar e amanhã já tá melhor. Tipo, já me conhecer. Tipo, não vai ser assim. Eu quero emagrecer pra daqui uma semana, daqui um mês. Não vai ser assim de forma duradoura, né? Pra ser uma coisa gostosa, leve, tranquila, que você consiga manter na sua vida, como um hábito, como uma mudança de estilo de vida, é um processo. E nenhum processo é linear também, né? Então, você tem que aprender a olhar e valorizar o processo. E estar consciente no processo, né? Porque eu acho que o processo é muito mais legal e de autoconhecimento do que o ponto final. Agora, Tassi, quando a gente começa a buscar autoconhecimento, a gente se depara com alguns lados sombrios do nosso ser, que às vezes é muito difícil lidar. E é muito difícil de aceitar esse lado sombrio que todos nós temos, sem exceção. O que você diria quando a gente entra nesse processo? E aí você depara com um lado seu que você não conhecia. Porque muita gente desiste aí, né? Até porque, às vezes, se nega a olhar aquele lado sombrio. Geralmente, antes de um ponto de muita dor, né? Que gera muita dor, é geralmente onde está uma grande transformação. Porque é naquele ponto que vai ser uma virada muito grande, né? De uma mudança muito grande. Mas nem sempre... Mas é um maior desafio, né? Mas pede ajuda. Se for muito difícil, pede uma ajuda. Eu acho que às vezes a gente tenta lidar com tudo sozinho e às vezes se é uma dor muito grande, as chances da gente não conseguir, né? Então, vai até onde dá e se precisar, pede ajuda. Porque acho que é uma ilusão também a gente achar que o processo ele é bonito e mil maravilhas e eu sou luz, eu sou muita luz. Sim, todos nós somos muita luz, mas a gente também tem as nossas sombras, as nossas dores. E quando a gente entende isso, a gente consegue se libertar um pouco, né, dessa tensão, tipo, tá tudo bem. Ou de, por exemplo, a raiva, quando a raiva aparece, né? Então, não, eu não posso sentir raiva de jeito nenhum. Tá, mas a raiva tá te dizendo algo. O que a raiva tá te dizendo, né? Tá te dizendo que tem um limite, geralmente, sendo ultrapassado ali. Sim. E o que você precisa fazer? Não é ocultar essa raiva, é entender. Opa, onde eu tô indo além dos meus limites? E se não tá conseguindo sozinho, se tá muito difícil sozinho, pede ajuda. É respeitar, né, os nossos sentimentos, é escutar, é ser gentil com a gente mesmo, sabe? E é isso, todo o processo dói.
todo o processo dói, né? É difícil, é o que a gente falou, né? É o desconhecido. Você não sabe o que você vai encontrar. Com certeza você vai encontrar coisas que você não gostaria de ter encontrado. E aí, o que você vai fazer com isso, sabe? Você tem que deixar sentir, você tem que interpretar aquilo, tentar entender o sentido de tudo isso. Que isso vai ser muito libertador depois. Mas para que isso seja libertador, você precisa passar por determinados processos, né? E essa dor, esse desconforto nem sempre é ruim. Por exemplo, na atividade física. Se você está fazendo uma atividade física, vai gerar um desconforto. O nosso corpo está acostumado a lidar de alguma forma. Então, é como se fosse criar novas sinapses mesmo. Sim. Não é confortável num primeiro momento, mas exige um esforço e vai ficando cada vez mais Tolerante, né? Tolerável, né? tolerante. E traz muita resiliência também. E eu acho que uma grande ilusão é de achar também que vai chegar o momento onde vai ser tudo perfeito, mil maravilhas. Eu ia te perguntar isso. O fato de eu ter autoconhecimento, minha vida vai ser maravilhosa, não. Eu acho que é uma ilusão, né, do que é maravilhoso. E a mente coloca um rótulo tipo de isso, se acontecer isso é perfeito, se não aconteceu isso não é legal. Mas como que a gente sabe o que é melhor para o nosso processo ou não, sabe? A nossa mente, ela julga muitas coisas, então se aconteceu algo na minha vida, eu julgo aquilo como ruim e me puno por isso e me critico, sendo que às vezes vai só me levar para um caminho que é o mais alinhado para minha vida. Sim. Então, de sair um pouquinho de entender que tudo é um aprendizado, né? Quando a gente se coloca como aprendiz da vida, a gente lida das coisas de uma forma diferente. Então, não é que não vão acontecer mais coisas ruins, né? Desafios. Vão sempre estar acontecendo desafios. Hoje em dia é a obra na minha casa que está me deixando louca. Amanhã vai ser, sei lá, uma dor no braço que eu preciso olhar. Aprender com isso, né? Porque senão a gente fica muito à mercê dos acontecimentos externos. Nada pode dar errado, né? A pessoa fica mal, fica estressada. Tipo, lidar, a gente vai aumentando a nossa resiliência para isso, de que, nossa, ele pisou no meu pé, então a minha vida vai acabar. Eu dei todo o meu poder para ele só porque ele pisou no meu pé. Então, Nossa, isso é tão comum da gente ver. a gente faz isso muitas vezes, né? Nossa, hoje é aquele dia que tá dando tudo errado, não tem como piorar, não deveria ter levantado da cama. Pronto, vai dar tudo errado até o final do dia. E cada vez pior, vai piorar. Se você colocar isso no universo, tipo, nossa, tá tudo conspirando a meu favor. Contra mim, né? Você tá chamando isso pra você. E você tá prestando atenção só nessas coisas. É usar isso como, tá bom, aconteceu isso. Qual o aprendizado que eu posso ter? O que eu posso fazer diferente na próxima vez? Então da próxima vez eu posso fazer dessa forma. E você vai vivendo, porque senão a gente fica muito à mercê do externo. Então, para eu estar bem, tudo ao meu redor precisa estar bem. Então, você fica totalmente vulnerável às coisas que acontecem. Isso é uma ilusão, né? É uma ilusão. Porque sempre vai ter alguma coisa que pode dar errado, que não era o momento de dar certo. As pessoas ao seu redor às vezes não vão estar bem, entendeu? E aí você vai ter que se conectar com elas, vai ter que se comunicar com elas. A maioria das coisas não depende só de você, depende dos outros também. E aí, né? Você vai estragar seu dia por E a conta vida disso. é feita muito mais de baixos do que de altos, né? Você tá muito mais na média e para baixo do que para alto, porque problema você tem. Se você, dependendo do seu olhar, você tem problema da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. O copo para resolver mais, problemas. É a questão mais da cheio, felicidade, mais né, que a vazio. gente falou nos episódios passados. Com a doutora Juliana. Que ninguém é feliz o tempo tempo todo, todo. isso é uma ilusão, isso é impossível, tá? Então não fica buscando isso que você nunca vai achar. E eu acho Aceite! tem uma ilusão também, né, de... porque se a gente dá todo esse nosso poder para nossa mente, o que acontece é, às vezes, até realizou exatamente como eu queria, mas aí eu já estou focado na próxima coisa. E aí eu nem celebrei. Então, acho que os baixos, eles ficam mais em evidência. Mas acontece muita coisa boa na nossa vida. Caramba, a gente acordou hoje de manhã. A gente não vivo. valoriza, a gente não tá percebe. Meu coração tá batendo aqui agora. Eu tô respirando. Então, caramba, isso não é bom, isso já é não é o incrível. suficiente, né? Mas a gente não presta atenção. A coisa que acontece de ruim, né? A pessoa que pisou no meu pé fica muito mais evidente o dia todo do que todas as outras coisas que aconteceram na minha vida. Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes eu tenho pacientes que eu atendo toda semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. E aí, às vezes, assim,
coisa de uma semana ou 15 dias, a pessoa volta e fala, nossa, Gabi, foi tudo ruim, deu tudo errado, né? Foi super ruim, não consegui fazer nada. Aí eu, tá bom, me conta como é que foi essa sua semana. Aí a pessoa vai contando, ela conta tanta coisa boa. Eu falo assim, você acabou de me falar vários pontos positivos, várias conquistas, várias vitórias, várias coisas legais, e você só veio aqui achando que só tinha acontecido porque um dia aconteceu alguma coisa, você teve uma perda de controle ou teve um pensamento negativo ali em uma situação, você já acha que a semana foi um caos. As pessoas não olham para as coisas boas. A gente, né, não olha, que é isso. A gente, sei lá, aconteceu uma coisa errada no dia, você vai ficar com isso uma semana inteira na sua cabeça. Mas a gente esquece de olhar, nossa, eu acordei, eu tô respirando. Tal pessoa me contou uma notícia boa. Tipo, a gente não olha para essas coisas, a gente não valoriza, né? É no automático. Quando geralmente acontece alguma coisa ruim, né? Alguma coisa de, caramba, vou ter que lidar com isso. Eu geralmente faço exercício de, por exemplo, recebi a notificação do meu prédio em relação a algo que precisava arrumar. Nossa, mais uma coisa para lidar. Eu olho para aquilo, eu não vou arrumar toda a providência para arrumar isso, mas vou resolver, mas eu não vou dar todo o poder do meu dia para essa situação. Essa situação não vale todo o meu dia. Então, assim, é de parar de dar o nosso poder. E é uma escolha mesmo, tipo, eu vou resolver, mas o quanto de tempo que eu vou gastar ruminando isso na minha cabeça é muito importante, tipo, estar consciente para o quanto que eu tô fazendo isso ou não. Qual que é o tamanho desse problema, né? Acho que a gente não pensa nisso. Todo problema vira gigante. E depois, assim, de um mês, às vezes você nem vai lembrar mais daquilo, tipo, passou. Mas a gente dá toda a nossa importância, a nossa energia para aquela coisa e tira a gente do que verdadeiramente importa. Aí que entra o autoconhecimento, né? Se você se conhece, você consegue ter controle sobre isso. Ou o mínimo de controle, né? Porque manter o controle também o tempo todo, a gente já Não é nem saudável. se iluminou. Aí não precisa mais estar nessa vida. Não dá. Mas aí o autoconhecimento, ele te traz isso, né? Como você vai lidar com aquela situação, porque problemas, eles acontecem o tempo inteiro. E aí, como você vai lidar com eles, que é a grande diferença. A vida é uma constante solução de problemas. A vida é uma E constante aprendendo solução com de problemas. eles. E falando em coisas autoconhecendo. boas, quer dizer, um problema, porque a gente está terminando. A gente já está com o tempo estourado, porque o papo está muito bom. Então é um problema terminar essa conversa. Mas a gente teve tanto aprendizado, né? Vamos pegar isso, tudo que a gente aprendeu aqui hoje, nesse podcast, e trazer as coisas boas e esquecer que a gente tem que terminar o podcast, que a gente não pode ficar aqui a noite inteira. Eu acho que é muito isso, de trazer essa leveza, assim, pro dia, de entender que tá tudo certo, aconteceu isso, dentro do possível, o que que eu posso fazer e estar atenta e consciente, o que que eu posso fazer agora em relação a isso. Eu já fiz tudo que eu podia. Então, próximo problema. Próximo. A gente entender que a gente não controla nada, né? Então a gente... Só a gente mesmo. Dentro do que eu posso E olha fazer... lá. Nem a gente, pô. É olha lá. muito maior, né? Tem uma Dentro força do que eu posso rege nós. fazer, eu já fiz tudo, então tá bom. Então, gente, vida que segue e vamos viver, né? Porque... A gente não Isso. pode se cobrar tanto, né? Eu Não. era um cara que me cobrava muito e hoje eu respeito as 24 horas, né? Parece clichêzinho de falar, viva o hoje. Hoje eu vivo hoje. O pessoal fala, como é que você toma conta de tantas coisas assim? Meu irmão, não deu pra resolver, acabou. Puta, não vou responder agora. Não deu pra pagar hoje. Nossa, deu erro no banco. Não deu pra fazer a visita. Não deu pra fazer a entrega. Não deu. Então, curta o seu momento mesmo de tentar. Você não tá presente, mas você não se cobra, porque a gente começa a reclamar de tudo, né? Como você falou, você não dá o valor que você acordou. Na época que eu tava internado no hospital, eu ficava olhando aquela mulher limpando meu quarto, eu falava, caramba, eu dava tudo pra subir nessa escadinha e limpar essa parede. Eu ficava lá falando comigo mesmo, né? E eu não consigo dar um passo, e aquela mulher ali dando risada, limpando, e você fala, mas você reclama que você acordou, aí você reclama que você não vendeu bem, mas você vendeu, você reclama que seu comércio não tá legal, você reclama que o funcionário chegou atrasado, mas não sabe por que ele chegou atrasado, você reclama no dia inteiro. Tudo você vê problema na sua vida. Eu vi uma frase outro dia que me tocou um pouco, que eu não lembro agora exatamente a frase, mas ela quis dizer, tipo, o que você tem hoje e você não percebe, não valoriza, com certeza é o sonho de alguém. E é linda essa frase, e ainda, além, um pouquinho mais, às vezes nem é o sonho de alguém, mas às vezes o que a gente está vivendo hoje já foi o nosso sonho em Sim. algum momento. E isso é muito forte, porque eu tô realizando o sonho da Tassi em algum momento. E se a gente foca só no futuro,
a gente perde o brilho desse sonho que está sendo A gente nem realizado percebe, agora. né? E é bom ter metas, é bom ter sonhos, mas curte um pouquinho agora também, aproveita, né? Curte o processo. Curte o processo. Vamos encerrar? Vamos. Felizmente. Tassi, onde eu vou deixar o Insta da Tassi aqui no descritivo, mas como as pessoas te encontram, fala um pouco do seu trabalho, o que você faz, como a pessoa chega até você. Você falou que você tem alunos, então provavelmente você tem um curso. Só conta um pouquinho para as pessoas te acharem. Fala do seu curso, Fala do seu sabadão. curso, Ó, tem curso aproveita. de reiki agora. Então, pode entrar no Instagram, tem no YouTube, tem no TikTok, tô presente em todas as redes, assim, porque eu quero mesmo passar essa mensagem e de compartilhar, né, de trazer novas perspectivas de como que a gente pode fazer diferente, né, encontrar a nossa forma de fazer e viver uma vida mais autêntica, mais seguindo o nosso coração. Então, para mim, isso é o mais importante. Então, as ferramentas que eu mais uso hoje, né, que eu falei, que é o Reiki. Então, eu dou aulas de Reiki e desenho humano, frequências sonoras, que são ferramentas que trazem muito autonomia para a gente parar de procurar as respostas no externo, silenciar e olhar para dentro e de se permitir ouvir as nossas respostas. Então, tem um curso de Reiki, que é uma ferramenta que eu amo, que ajuda muito a silenciar no dia a dia e usar o que está acontecendo no nosso dia, pegar essa energia universal que está disponível e usar ao nosso favor em tudo que acontece. E tem também a análise personalizada do desenho humano, que é uma ferramenta incrível que mudou muito a minha vida, mudou muito a forma que eu passei a tomar as minhas decisões, porque antes eu ficava muito na dúvida, não sabia muito bem para onde ir, o que fazer. Então, me ajudou a encontrar a minha resposta e seguir no meu ponto de paz, né, sem deixar a mente enlouquecer. Então, pode entrar em contato lá também, pode calcular o seu mapa, ali tem na descrição da minha bio. E acho que é isso. Mas você vai precisar da Tassi para interpretar, porque a gente não entendeu nada. Com certeza. Tem muito vídeo Não lá no entendi YouTube também, mas pode mandar mensagem, olha, meu mapa deu isso. O que significa? Que eu te mando um vídeo bem legal contando para você entender um pouquinho mais sobre a sua energia. Uma lembrancinha para você do Empório Ai, Manjericão, só um mimo, obrigada. Amei. que é da minha loja de produtos naturais. Comprem lá, hein? Acabei de fazer Comprem minha lá, compra. é. A sacola tá ali, ó, cheia de coisa. Diz a Gabi que vai fazer várias receitas. Nossa, eu amo. Vou ver. Depois Muito vocês me obrigada. acompanham lá no De Instagram nada. pra ver se eu vou postar comendo as coisas que a Igi me trouxe ou não. Mas preciso. Bom, vamos É encerrar? isso. Lu, é a sua parte de dar os recados. Sigam a gente nas redes sociais. Pessoal, acho que falta 10 pessoas apenas para 1.000 pessoas, né? Se inscreva no canal, ajuda a gente. A gente tá passando a tarde inteira aqui, passando Ajuda, conhecimento gente. para você. Não Pagando custa pra tá nada aqui, você né? mandar pra Né? um amigo, um familiar, tipo, olha esse vídeo que legal, isso aqui, lembrei de você. 2 Canal segundos. aumentando a cada dia. É isso. Siga a gente nas redes sociais. Acho que as nossas redes sociais, a da Tassi vai estar na descrição. As nossas nossa também, também. então, né? Então, aqui no Nutri, o Empório, Já tô seguindo, que é já tô super acompanhando. importante. O Lu, com as 1.000 empresas e assessorias. E comenta aqui o que você achou. Assiste os outros vídeos, como a Edi falou, né? A gente tá encerrando hoje a temporada de saúde mental, mas a gente tem muitos vídeos incríveis que falam sobre isso. Eu acho que todo mundo precisava ver todos, porque com certeza tem coisas ali pra você aprender e Só se teve gente identificar. fera aqui, né, Gabi? Só fera. Foi um boom, assim, né? Uma escola isso aqui. E é isso. Até quarta-feira que vem, né? Toda quarta-feira, às 8 horas, a gente tá aqui. E é isso. Pronto? Mais algum isso. recado? Não, Aprendeu só bastante aí? Ei, você aí, ó. Deixa o seu comentário. Você mesmo. Não é o seguidor, não é você. A gente tá falando Eles com aprendem quem bastante tá aqui, viu? aqui verdade, que comandando. O backstage aqui, nossa. Tchau, gente. Tchau, Até gente. semana que Até vem. Tchau, muito Tchau. obrigada.